A paz do Senhor, amados irmãos. Aqui temos em Daniel 3 mais uma instrução que nos faz lembrar o que nós já aprendemos antes. Um rei, uma autoridade, Nabucodonosor, que há uns anos atrás ficou admirado e, entre aspas, parece glorificou Deus, o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Muitas vezes nós confundimos o fato de existir um milagre, a manifestação do poder de Deus, como um sinal de que as pessoas estivessem a receber Deus. O milagre não é suficiente para alguém crer em Jesus Cristo. O milagre é uma das manifestações do poder de Deus, um resultado também do poder de Deus, que pode levar uma pessoa a reconhecer também a grandeza de Deus, mas não é o suficiente para levar uma pessoa a receber Jesus Cristo, a receber Deus. O que faz receber Deus é realmente o arrependimento. É bom que haja milagres para as pessoas temerem o Senhor, mas não é o suficiente o milagre para levar pessoas a temerem para todo o tempo o Senhor. Podem admirar durante um momento, podem bater palmas por uma etapa, mas não é o suficiente. Este exemplo nós vemos em Daniel 3, o rei Nabucodonosor, que já viu a experiência com Daniel, da revelação do sonho que ele teve e da interpretação do sonho que Deus deu para Daniel. Em Daniel 3, nós vamos ver o mesmo rei Nabucodonosor, que vai fazer uma estátua, com um decreto que as pessoas deviam se curvar diante daquela estátua. E quem não o fizesse, sofreria um castigo muito grande. E nós podíamos perguntar, não foi este rei que admirou o Deus de Daniel, que é o nosso Deus? Por que está a fazer uma estátua? Na lição passada nós estudamos que o nosso bem que nós fazemos, o amor que nós damos às pessoas, se elas não receberem Deus, o bem não é suficiente para combater todo o mal. O que significa isso? As pessoas de mau caráter, elas continuarão tendo mau caráter, mesmo diante do amor que nós damos, se elas não aceitarem Deus. E aceitar Deus significa o quê? O que acontece muitas vezes? O amor que damos, o bem que fazemos, o milagre que Deus opera através de você, entusiasma, alegra, traz palma, admiração, algum aparente temor durante um tempo, mas não converte imediatamente a pessoa. Para que ela se converta, com tudo isso que ela está a ver, então ela precisa chegar num ponto que se arrepende do mau caminho que leva, se arrepende da vida errada que leva, se arrepende da idolatria que leva. Nabucodonosor não se arrependeu. Isto é para todo aquele que serve Deus, e todos nós não nos cansamos de fazer o bem. Continua a fazer o bem, mesmo que alguém não se arrepende. Continua a fazer o bem. Quem leva as pessoas para o arrependimento é Deus. Quem toma a decisão de se arrepender são as pessoas. Nabucodonosor dá uma ordem, e nós vamos ver agora aqui um exemplo de obediência, uma outra lição. Sadraque, Mesaque e Abdenego não se curvam diante da estátua. É a lição que nós vimos antes. Quem é a autoridade aqui? É o rei Nabucodonosor. Mas a quem Sadraque, Mesaque e Abdenego realmente devem obediência e temor? A Deus. Mas Sadraque, Mesaque e Abdenego trabalham para quem? Eles trabalham também para o rei Nabucodonosor. Mas há limites. Quando uma autoridade dá uma ordem, e que Deus também nos diz, obedeçam isso, você obedece. Outra vez precisamos usar sabedoria para obedecer bem Deus sem criar problemas. Mas agora estamos diante de uma situação que Sadraque, Mesaque e Abdenego vão ter problemas mesmo. Não tem como contornar a situação. Eles não vão poder se prostrar diante da estátua. Estão diante do rei Nabucodonosor, o chefe deles na Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abdenego aprenderam muito com Daniel. Agora estão por conta deles e com Deus. Qual é a lição que eles nos dão? Eles não vão obedecer porque acham que Deus vai os livrar. Eles vão obedecer porque eles são obedientes.
e tenha temor a Deus. A obediência que nós temos que ter com Deus não é se Ele vai nos dar ou não vai nos dar. Não é se Deus vai me livrar ou não. A obediência está que Ele é o meu Deus e eu obedeço a Ele, vivendo ou morrendo, se me dá ou não me dá, se chove ou não chove, se me cura ou não me cura. Isto está para além do milagre, está para além de uma fé emocional, está para além de uma fé circunstancial. Estamos diante de servos maduros, com estrutura, que estão conscientes. Então Sadraque, Mesaque e Abednego dizem para o rei Nabucodonosor: olha, o rei, não compete a ti. Se o Deus que servimos quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser nos livrar, Ele não vai nos livrar. Mas nós não vamos nos prostrar diante desta estátua. Isto é obediência, isto é temor. É este tipo de discípulo, este tipo de servos que Deus forma. Depois de uma obediência a Deus, se vem livramento ou se não vem, sempre vem honra. Depois de uma obediência a Deus, se vem livramento ou se não vem, sempre vem honra. Este é o tipo de instrução para os filhos e servos maduros, não emocionais. Portanto, o Evangelho, se nós entramos agora, o Evangelho de Jesus, ele transmite a salvação, mas transmite uma salvação com uma fé madura. Jesus transmite para os seus discípulos: na terra vocês vão ter problemas, mas não podemos ser nós os causadores dos problemas. E também não podemos criar cadeiras para o problema se sentar na nossa cabeça. Somos instrumentos para a solução. É o que nós aprendemos antes. Observe novamente Sadraque, Mesaque e Abednego, lançados na fornalha, e Deus decide livrá-los. O que isso produz no rei Nabucodonosor? Mais uma vez, uma nova admiração. E dá um decreto. Ninguém mais naquela cidade, todos deviam falar bem. E quem falasse mal deste Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego teria problemas. Não passa de uma admiração novamente. Isto não mudou Nabucodonosor. Não confunda com uma conversão. Apenas os Sadraque, Mesaque e Abednego foram novamente honrados. Nabucodonosor chamou eles e deu ordem: saiam da fornalha. Viram o milagre, viram o livramento de Deus. Aqueles astrólogos que antes Daniel ajudou a livrá-los da morte, demonstraram seu caráter antigo. A inveja que tiveram contra os amigos de Daniel, procuraram a primeira oportunidade para aplicar um golpe. O mal, já dissemos antes, se ele não mudar por Deus, continuará sendo mal. E em qualquer circunstância vai vos criar uma armadilha. Servos de Deus devem temer a Deus, amar a Deus e pôr a confiança em tudo em Deus e não nos homens. Assim nunca haverá frustração. Nós somos todos seres humanos, sujeitos a falhas. E em cada circunstância, em cada dia, seguir orientações precisas que Deus dá. O ser humano, no seu mau caráter, ele vai ter ódio, ele vai ter inveja. O ser humano, no temor a Deus e Deus morando nele, ele vai ter amor. No fim, Sadraque, Mesaque e Abednego foram honrados e eles foram promovidos por terem obedecido um Deus, porque Deus assim decidiu. Não é para levar como taxativo, que quando alguém dizer não, Deus vai lhe dar então um sim, e quando alguém dizer sim, Deus lhe dá um não. Não, Deus é soberano e Ele faz como Ele quiser. A boa lição a dar para os filhos de Deus é obedecer a ordem de Deus. Se te dá ou não te dá, se tens ou não tens, Deus é Deus. A verdadeira glorificação a Deus não são palmas. Nabucodonosor demonstrou que as admirações, os momentos de entusiasmo não é suficiente. É bom para uma etapa, mas não converte ninguém. Então poderão ver nas próximas instruções que Nabucodonosor, que agora parece, entre aspas, suposto convertido, não se converteu. Apenas está admirado por causa do milagre. Então o milagre não é suficiente, mas é bom que haja milagres, porque Deus é Deus de milagres. Mas o milagre não é suficiente. É preciso que eu e você, cada um, a cada dia, possamos nos arrepender, deixar Deus morar em nós,
para sermos úteis para a humanidade, para as pessoas que estão à nossa volta, para dar o amor verdadeiro para o nosso filho, para a nossa mãe, para o nosso pai, para a nossa esposa, para todas as pessoas à nossa volta. Esta lição de Daniel é para nós, é para ti. Os amigos de Daniel se mostraram obedientes e tementes a Deus, tiveram livramento e foram honrados e bem promovidos. Que o Senhor nos dirija e o Senhor nos abençoe em todo o tempo e servamos a Ele e a Ele somente, o Criador do céu e a terra, o Adonai, o El Shaddai, o Jeová. O Senhor nos abençoe. Amém.